Amados, eu estava assistindo a orquestra da Rússia que se apresentou em São Paulo e me lembrei de comentar aqui mais uma vez, né, que a beleza, né, de todas as nações, a arte, né, o divino que se expressa ali é sagrado, né? Eu assisti embevecida. Quero lembrar vocês, assim como a Venezuela, né? Essas nações, elas precisam ser protegidas de um governo ditatorial, não é? Os imigrantes, quando a gente fala sobre fechar as fronteiras e vedar para uma investigação, que é o que é necessário ser feito, precisam ser cuidados de verdade, a gente fazer um movimento por eles, para que eles não tenham que sair dos seus países. Então, é importante a gente estar sempre lembrando isso, é sempre um cuidado, né, com a vida. E quando a gente faz a purificação, por que essa purificação, né? Porque a gente está vendo aí um movimento que é antivida, que gera sofrimento, que tolhe a arte, a liberdade genuína. Então, por isso, a gente deve, sim, né, fazer esse trabalho juntos. Então, eu publiquei uma mensagem falando sobre, né, o arsenal bélico, passou no jornal ontem, da China, com mísseis, né, que podem carregar ogivas, né, nucleares, mísseis de longa distância. E, honestamente, gente, em sã consciência, né, como é que a gente vai permitir que nações que submetem a sua própria população que se colocam numa posição de não atuar em outras nações, né, como no caso da Síria, em função do que eles chamam de soberania, né, é uma distorção, na verdade, do conceito de soberania, que eles colocam como algo que permitiria a um governo cometer essas atrocidades que a gente está vendo. Então, como é que uma nação que se posiciona nesse sentido, que submete o seu próprio povo, né, que se vale, né, da mão de obra escrava do seu próprio povo, como é que se permite essas nações se tornarem potências bélicas, assim, com um arsenal nuclear, né, dessa magnitude? É uma coisa, assim, realmente incabível, não é? Pensa bem. Então, as nações que não estão respeitando a liberdade do seu povo, que não sejam, né, uma democracia, que esmaguem minorias, que submetam o povo, né? Essa é a questão, né? Essas nações, elas têm que ser sancionadas, gente. A gente precisa se unir para isso. Mas esse vídeo é dedicado a essa reflexão, essa população, né? Essas populações, elas merecem todo o nosso carinho, cuidado, né? Então a gente fala, a Rússia vetou, né? A gente está falando, na verdade, da decisão de um ditador, né? Ditador apoia ditador, uma decisão ditatorial, né? Vetou a intervenção na Síria, vetou
a investigação, né? Depois não permitiu que os peritos da OPAC fizessem o seu trabalho, né? Que só vai ser feito na quarta-feira, né? Com 2 semanas, né? De atraso, né? Assim, depois do ataque, né? 2 semanas depois, enfim, podendo o espaço que, né? A ser investigado, a se fazer a perícia, ser manipulado, claro. Então, a gente está falando, né, da Rússia, assim, é uma forma de expressão. Na verdade, a gente está falando de um governo ditatorial. Então, que linda a orquestra da Rússia, né, tocando, tem tanta arte, tanta coisa bonita. A gente não quer que isso se perca, ao contrário, a gente aspira que essas populações todas, né, que estão sendo aí submetidas, que elas sejam ajudadas, né, a retomar sua liberdade. É isso que nós aspiramos para todos eles, né, profundamente amados. Um beijo na alma de todos vocês.